Circle of Inevitability, capítulo 90. Tentando novamente. Na verdade, não importa onde eu adormeça, acordarei aqui. Lumian saiu da cama e vislumbrou a apropriadora do destino, Dirk, ao lado dele. Não, agora era Mercúrio caído. Ele caminhou até a janela no meio da névoa cinza e tênue. Apoiou as mãos na mesa e lançou seu olhar para o pico cor de sangue. No cume da montanha, a névoa era densa e estratificada, mascarando totalmente o colosso de 3 cabeças e 6 braços. Quase perdi o controle com apenas um olhar da última vez. Eu realmente não tenho ideia do que fazer se tiver que enfrentá-lo no futuro. Lumian suspirou de frustração. Ele não afundou nessas emoções por muito tempo e rapidamente se libertou porque ainda tinha inúmeras coisas para fazer. Lumian se contorceu em uma dança louca dentro de seu quarto, emitindo uma pulsação espiritual distorcida. Combinado com as forças agitadas da natureza, ele se transmitiu numa direção inespecífica. Em pouco tempo, sentiu entidades se aproximando e viu as formas translúcidas do monstro com orifício bucal grande, do monstro espingarda e do monstro sem pele refletidas em sua janela de vidro. Lumian não tinha pressa. Após sua dança, retirou uma adaga de prata e esfaqueou as costas da mão esquerda. Uma gota carmesim emergiu rapidamente e congelou em uma gota sobre sua pele, guiada por sua espiritualidade e pelas forças da natureza. O trio de criaturas se mexeu, mas não ousou entrar na residência de Lumian ou se unir a ele. Lumian virou-se, ergueu a mão esquerda e gritou, "Eu!" Gritando na antiga língua de Hermes, fez o quarto balançar levemente. Empregando sua adaga ritualística, Lumian coletou a gota de sangue e apontou-a para a fera com orifício bucal grande. "Eu te ordeno. Venha." Uma rajada imperceptível soprou. A forma translúcida do monstro tremia visivelmente, como se fosse agarrada e sacudida vigorosamente por uma entidade invisível. Assim que Lumian completou sua dança, acreditando que não teria efeito, o monstro com orifício bucal grande entrou na casa e pousou sobre a adaga de prata, devorando a gota carmesim. Em seguida, convulsionou violentamente ao penetrar no corpo de Lumian através da adaga. Lumian não pôde deixar de suspirar, sua mente inundada com pensamentos de tanta fome, fome, fome. Ele rapidamente se virou e olhou para o espelho de corpo inteiro em seu guarda-roupa. Viu que seu rosto estava pálido e tingido de cerúleo. Sua mandíbula estava aberta descontroladamente, parecendo mais um cadáver do que um ser vivo. Sucesso! Lumian exultou olhando para seu reflexo como se olhasse para um estranho. Parecia um pouco estranho. Ele resistiu à sua fome intensa e tentou sentir o monstro com boca grande que o possuía. Era como adquirir um cérebro adicional. Grande parte estava repleta de fome, sede de sangue, loucura e muito mais. Instintivamente, ele tinha tendência a aproveitar suas características. Lumian poderia utilizar sua vontade e espiritualidade para ampliar um desses instintos. Equivalia a empregar as características ou habilidades do monstro com orifício bucal grande. Sem pensar 2 vezes, Lumian escolheu a invisibilidade. Num piscar de olhos, seu reflexo desapareceu do espelho de corpo inteiro. Tudo, desde seu corpo até suas roupas e a adaga de prata, havia desaparecido. Lumian deu alguns passos para frente e para trás, mas não conseguiu identificar nenhum vestígio de si mesmo no espelho ou no vidro. Claro, suas pegadas e cheiro permaneceram. Lumian guardou a adaga de prata que Aurore lhe dera, levantou os braços e deu alguns socos no ar. A cada soco forte, o espelho de corpo inteiro permanecia inalterado até que Lumian golpeou sua superfície com o punho.
No momento em que os nós dos dedos tocaram o espelho, seu contorno se materializou. Seu rosto estava pálido com um tom azulado e seus olhos brilhavam perigosamente. Inacreditável! Não importa o que eu faça, a invisibilidade permanece, mas não consigo silenciá-la. Porém, enquanto eu atacar o espelho, perco a invisibilidade. Achei que fosse invisibilidade ótica como disse Aurore, mas parece ser resultado do misticismo. Atacar algo forma um vínculo com ele, tornando-me invisível ao seu olhar. Lumian pairou o punho direito sobre o espelho. Após verificar os efeitos e limites da invisibilidade, uma fome voraz o dominou. Ele desceu as escadas até o porão e encontrou 2 bifes. Se não fosse pela sua racionalidade, teria cravado os dentes na carne escura. Lumian abandonou os ingredientes e pegou o queijo que havia estocado, percebendo que teria que fritar o bife mal passado, sem fogo. Ele não se importava se era limpo ou delicioso. Como um fantasma morto de fome, ele enfiou comida na boca. Depois de comer algumas fatias de queijo, Lumian finalmente saciou sua fome intensa. Parece que esse é o lado negativo do monstro com boca grande, ele avaliou seriamente. Felizmente, ainda posso controlar meu corpo e não perdi a cabeça. Essa coisa está obcecada por vingança, mas dominada por um medo ainda maior. Se eu pronunciar, sair, no antigo Hermes agora, ela fugirá mais rápido do que qualquer coisa. A essa altura, Lumian tinha certeza de que a possessão do monstro tinha efeitos colaterais aceitáveis. A invisibilidade se tornaria uma arma poderosa para explorar e lutar nas ruínas dos sonhos. Juntamente com o Mercúrio caído, ele sentiu que sua capacidade de combate mais que dobrou. Lumian voltou à mesa de jantar, puxou uma cadeira e sentou-se, aguardando pacientemente o fim da possessão. Logo, sua espiritualidade quase se esgotou. Ele não se esforçou. Levantou-se e realizou alguns movimentos aparentemente insanos. Era a mesma dança para atrair monstros. Seu objetivo era forçar a saída da criatura possuidora. Sem o comando de Lumian no antigo Hermes, a figura borrada e translúcida do monstro voou e desapareceu pela janela de vidro do primeiro andar sem olhar para trás. Lumian não pôde deixar de fazer um comentário autodepreciativo: não corra tão rápido. Você está agindo como se eu tivesse uma fossa em mim. Ele sabia que poderia manter a possessão por cerca de 3 minutos, dada a sua espiritualidade. Uma vez invisível, sua taxa de consumo dobraria. Claro, isso era em circunstâncias normais. Em perigo, ele poderia se esforçar para durar mais tempo. Mas correria o risco de perder o controle, o que seria melhor evitar, se possível. Embora o monstro tivesse ido embora, Lumian ainda se sentia faminto. Ele acendeu o fogão e fritou bem o bife. Então, pegou a faca e o garfo e rapidamente cortou, bifurcou e colocou na boca. Ele sentiu que o sabor da carne era delicioso. Lumian devorou 2 bifes em menos de 10 minutos, saciando sua fome. Olhando para o prato vazio, ele suspirou. 3 minutos de possessão levam pelo menos 2 horas para se recuperar. Isto não significava apenas a erradicação da fome, mas também a recuperação da espiritualidade. Lumian sabia que seu estado atual não era adequado para sair e explorar. Encontrou farinha, açúcar e outros pedaços, usando o forno de casa para assar biscoitos. Com o queijo, esta seria a sua principal fonte de combustível nas ruínas. Se tivesse mais tempo, também teria ficado com carne seca, comida que os pastores muitas vezes carregavam. Como morador de Cordu, ele sabia prepará-las. Ocupado com isso, Lumian ponderou sobre seus planos. Primeiro, investigar a muralha da cidade. Então caçar aquela fera flamejante.
Somente aumentando minhas forças poderei explorar e desvendar melhor os segredos do sonho. A força do monstro flamejante era de pelo menos sequência 7, e havia uma grande chance de ser do caminho do caçador. Suas várias habilidades esmagaram Lumian perfeitamente. Ele não tinha planejado lidar com aquele cara tão cedo, esperando primeiro procurar uma presa que fosse mais fraca e equivalente a um provocador. Mas agora, com Mercúrio caído e invisibilidade, deu-lhe um certo nível de esperança. Quando sua espiritualidade já estava quase totalmente recuperada, Lumian colocou os biscoitos assados e o queijo fatiado em uma bolsa de pano e a pendurou na cintura. Então, envolveu seriamente a mão esquerda em camadas de bandagens brancas e agarrou a adaga maligna chamada Mercúrio caído. Carregando sua espingarda e machado, Lumian caminhou em direção à porta do primeiro andar com as outras coisas de que precisava. De repente, teve a sensação de que era um caçador totalmente armado, preparando-se para uma caçada perigosa. Muitos pensamentos surgiram em sua mente. Meu primeiro passo é rastrear os movimentos do monstro em chamas. Então usarei a invisibilidade para me aproximar furtivamente dele e apunhalá-lo com Mercúrio caído. Antes disso, caçarei um monstro fraco e roubarei seu mau destino. Então trocarei esse destino pelo do monstro flamejante. Não posso fazer a dança sacrificial enquanto estiver possuído e ativar parcialmente o símbolo de espinho negro. Caso contrário, o monstro com boca grande sairá do meu corpo imediatamente. Então, como faço para fugir do monstro em chamas depois de machucá-lo e esperar que a troca de destino termine? Ele irá facilmente me achar através dos meus rastros. A invisibilidade por si só não vai resolver. Lumian ainda não tinha descoberto a última parte. Isso dependia das informações iniciais. Ao abrir a porta e sair, teve uma sensação estranha. Se eu conseguir caçar o monstro flamejante com sucesso, minha poção de caçador será totalmente digerida. Reticências. Na área onde ele conheceu o monstro flamejante antes, Lumian segurava sua adaga preta na mão esquerda. Ele procurou cuidadosamente por qualquer vestígio, em alerta máximo para ataques repentinos. Depois de caminhar cautelosamente por quase 10 minutos, finalmente encontrou sinais do monstro em chamas. No canto de uma casa desabada, havia marcas pretas de queimadura em uma pedra diferente de qualquer outra ao redor. Onde há um, há dois. Lumian rapidamente rastreou a localização do monstro flamejante e lentamente e cautelosamente seguiu seu rastro. Quando as marcas ficaram frescas, ele parou e começou a dançar. Ponto.